agora a gente conversa com o pré-candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder conversar aí com a nossa Rádio FM A, e nesse espaço aí que vocês aí entrevistam e que realmente mantém a atualização política no dia a dia. É uma oportunidade ímpar estar com vocês. E, governador, para participar dessa entrevista com o senhor, a gente que já teve o privilégio de entrevistá-lo no Congresso dos Municípios, eu também convido a jornalista Gabriele Tricânico. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que nos acompanham nas multiplataformas da Guardiã da Notícia, para todo o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Então, Gabi, eu queria começar, governador, perguntando justamente para o senhor das últimas pesquisas aí que apontam num possível segundo turno aí o empate entre o senhor e o presidente Lula. Como que o senhor tem visto aí essa análise das pesquisas e das ruas com relação aí às eleições 2026? Bom, aproveitar também e dar um bom dia para a Gabi e dizer que realmente estou cada dia mais empolgado, né, com a campanha. Veja bem, não tem nem 30 dias ainda a minha campanha na rua. Você sabe que foi feita toda essa análise pelo PSD, entre todos nós governadores, e coube a mim essa responsabilidade. Eu estou extremamente animado, otimista e acreditando. Posso dizer com muita tranquilidade. Eu acredito na nossa campanha e acredito que realmente chegaremos à presidência da República, porque se não acreditasse eu não, de maneira nenhuma seria candidato. Aí você vai dizer, mas por que você acredita tanto nisso? Porque eu, como governador do estado, numa condição semelhante com que passa o Brasil hoje, passava o meu estado, eu dei conta de devolver Goiás aos goianos. Então isso é algo que mostra que é uma outra realidade, um outro estado hoje, em decorrência de uma gestão séria, mas também identificada com aquilo que eu anseio da sociedade. O cidadão viver sua vida tranquilamente, andar de celular na rua em qualquer lugar, poder ir para o culto, poder deixar o carro estacionado, a moto, a bicicleta, poder saber que vai sair dali e vai embora, poder pegar o ônibus 4 horas da manhã sem ser importunado, poder morar na sua propriedade rural, enfim, isso tudo fez com que o Estado desse a toda a população a noção do que é a importância de um governo que tem que se preocupar em dar cumprir aquelas etapas que são próprias de um executivo. E daí cresceu educação, saúde, investimento, economia, e aí o processo foi cada vez mais ampliando e o Brasil, o estado de Goiás, foi se transformando numa ilha de tranquilidade, de segurança, de investimento, de qualidade de vida. Isso aí é que a gente precisa de mostrar que é possível fazer, sim, no Brasil. Gabi? Bom dia, governador pré-candidato à presidência da República. Agora sim, bom dia para o senhor. Obrigada mais uma vez por ter aceito conversar aqui conosco na Guardiã da Notícia. Ontem saiu uma pesquisa da Real Big Data. E nessa pesquisa mostrou um alto número de eleitores indecisos. Então, a pergunta é a seguinte: como o senhor pretende conquistar esse eleitorado e que tipo de discurso conversa com o brasileiro que hoje não se vê nem Lula e nem em Flávio Bolsonaro? Bom, é uma verdade. Isso aí constata a realidade. E graças a uma pesquisa como essa que mostra aí ainda desconhecimento, a opção do voto, e ao mesmo tempo é um desafio que eu tenho pela frente. Tenho aqui a humildade de dizer que eu sou um candidato ainda pouco conhecido, né, Gabi? E essa oportunidade que você está me dando aqui no seu programa. Provavelmente milhares e milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, provavelmente vão estar me ouvindo pela primeira vez. Então, esse é um lado que mostra a viabilidade, tá certo? Da nossa campanha. Por quê? Porque eu não estou aqui falando nada que eu não tenha feito. Eu não estou falando nada na tese do achismo. Eu estou falando tudo aquilo que eu, como deputado federal,
ainda tem muito tempo ainda para nós chegarmos ao final do primeiro turno. E é essa pré-campanha que o cidadão ainda tem uma Copa do Mundo pela frente, o cidadão ainda não se dedicou a parar para ouvir todos os candidatos, mas é algo que eu tenho trabalhado muito para poder fazer chegar, tá certo, aquilo que não só eu proponho, mas o que eu fiz como governador do estado de Goiás. Então, é uma referência. As pessoas falam, será que isso é certo? Será que ele fez isso mesmo? Pega o telefone, liga para um amigo seu que mora no estado, qualquer conhecido, pergunte para ele, fala, vem cá, como é que era o estado, como é que é hoje? Então, acho que esse fato de ser levado ao conhecimento, e as pessoas saberem o que é possível fazer, tá certo? Quando se tem independência moral como governador, como político, e como ter uma vida pregressa que realmente me avaliza por não estar envolvido em corrupção, negociatas, e sempre com uma postura muito nítida na melhoria da qualidade das pessoas, na educação em primeiro lugar, na saúde cada vez melhorando e sendo regionalizada, na segurança pública, que aí Goiás é uma verdadeira ilha de segurança, né? Você não se preocupa com o problema de segurança pública, o Estado ele assume essa posição, como também avança em outras áreas, na inteligência artificial, na tecnologia, no empreendedorismo, enfim. Então é a função do Estado, é isso que o Brasil precisa de um candidato à presidência da República. Agora, governador, o senhor, além de conquistar esses votos dos insatisfeitos, tem que conquistar também, possivelmente, votos que são da direita, do Flávio Bolsonaro. Por que o eleitor votaria no senhor e não votaria em Flávio Bolsonaro para realmente definir esse segundo turno? Quando você vai escolher um médico para tratar seu filho, tesouro maior da gente, você faz qual reflexão? Eu vou simplesmente porque ele é meu conhecido, porque é filho de um grande médico, ou porque ele é competente, capaz de realmente poder fazer o que fala. Ou seja, eu sou um homem testado em várias situações, em vários momentos da vida política nacional. Sou um homem que tem 5 mandatos de deputado federal. Você pode ver aí a minha trajetória de vida, comparar, avaliar meu estilo de vida, tá? Como senador da República, como governador do estado de Goiás. Então, é o que eu falo, você não aprende a governar na cadeira da presidência da República. Você tem que entender que ganhar a eleição é uma etapa importante, mas não é a mais importante. A mais importante é se vamos conseguir governar o país. E nós já ganhamos do PT uma vez e perdemos para ele. Lá em Goiás, o PT não é opção nos próximos 100 anos. Até hoje, o PT não tem sequer candidato ao governo no meu estado. Por quê? Porque você vacina o PT promovendo entregas para a população, governando bem, fazendo que aquilo que o cidadão se sente respeitado com o exercício do mandato de um governador, de um presidente da República. Então, o que eu tenho que dizer é o que eu sou. Certo? Não é combater quem quer que seja. Eu tenho que dizer aquilo que eu fiz, as minhas posições durante toda a minha trajetória de vida, a minha coragem e a minha independência moral para poder sustentar aquilo que é enfrentar, não de fala, não de discurso, mas de exemplo, de poder realmente resgatar aquilo que a sociedade espera de um governante, como nós fizemos. Porque falar é muito fácil, tá? Propor
situações aí, as mais mirabolantes do mundo. Isso é muito fácil, só pode falar o que quiser. Tá? Como se diz no interior de Goiás, o governador fala, desculpa, falar até o papagaio fala, não é verdade? Então, existe uma coisa entre o falar e ter condições de implantar aquilo na realidade. Eu acho que esse é o ponto que vai ficar muito ligado no eleitor quando for decidir o seu voto. Então, eu acho que ele vai avaliar isso. Fabi, eu quero trazer de volta aqui, Caiado, o senhor tocou num ponto muito interessante. O senhor disse que o senhor não é muito conhecido ainda e que agora é a hora, né, do eleitor começar a conhecer quem é o Ronaldo Caiado. O senhor é muito conhecido no agronegócio, mas trazendo para o regionalismo, que é o nosso estilo de informar aqui na Guardiã da Notícia, a gente trabalha com jornalismo regional com alcance global. Como é que o senhor pretende atingir o eleitor da Grande São Paulo, o eleitor paulistano? Quais são as propostas que o senhor vai fazer para eles? O senhor pretende se reunir com prefeitos aqui da Grande São Paulo, com prefeitos na Grande São Paulo, que tem um estilo diferente do agronegócio, como, por exemplo, é o interior do nosso estado? Eu vi que o senhor estava ontem lá em Piracicaba. O nosso interior ele é pujante, né, em relação ao agronegócio, mas a Grande São Paulo não. A Grande São Paulo tem muitos problemas, muitas dores, né? O paulista tem dores aqui, principalmente relacionado à segurança pública. A gente vê uma onda aí de falta de segurança, tanto no trânsito quanto no transporte público. Então, como é que o senhor vai se aproximar desse eleitor que ainda é desconectado com o seu perfil, Caiado? Obrigado, Gabi. Exatamente isso, Gabi. Qual é o político hoje no Brasil que tem as condições de poder mostrar ao paulistano, tá certo? A política de segurança pública tão abrangente e com tantos resultados quanto nós implantamos no estado de Goiás. Então, também você tem a região metropolitana de Goiânia, você tem proporções 10, 100 vezes maior aqui de São Paulo. Agora, o objetivo é o quê? A segurança. É poder a pessoa ir para o ponto de ônibus, a pessoa sair, não é? Ontem mesmo eu estava numa reunião, saí tarde da reunião, eu cumprimentei um senhorzinho que estava na portaria e disse: olha, governador, eu estou até trêmulo porque eu tenho que voltar para casa essas horas. Não é? Então, o que você está dizendo não é diferente daquilo que as facções criminosas comandavam o narcotráfico no meu estado de Goiás também não. Agora, só que lá bandido não se cria. E lá você anda com o celular onde você desejar andar. Você não é incomodada, nem com o seu carro, nem com sua bicicleta, com a sua moto, se você estiver a pé. Então, não é... Eu me orgulho da minha ligação. Eu sou um médico, eu sou um cirurgião. Eu sou um homem que me especializei em pós-graduação no exterior. Eu sou uma pessoa que... sou um especialista em cirurgia da coluna. Eu sou um homem que fui formado para cuidar das pessoas. E, junto a isso, eu sei fazer política sem abrir mão daquilo que a minha profissão me ensinou, que é cuidar de vidas. E é isso que eu fiz no meu estado, onde eu garanti a segurança pública para as pessoas. Ela pode ir para o culto, ela pode ir para o trabalho, e ela vai com toda a segurança. O Estado não pode deixar e nem se acovardar para o estado do crime. Então, esta é a conversa que eu posso ter com o senhor prefeito, que eu me dou muito bem com o Ricardo Nunes, tá certo? Tem toda a intimidade de conversar com ele, e ele sabe muito bem que Goiás hoje é um estado que desenvolveu a inteligência artificial para combate ao crime, tá certo? É uma plataforma das mais sofisticadas no mundo hoje, e com grande tecnologia, com um aparato hoje de policiais altamente qualificados, profissionalizados, mas também com a responsabilidade que eles entram para cuidar das pessoas. Isso aí é garantido tanto quanto fui governador do estado. Então vocês podem saber que eu saberei governar com governadores, como presidente da República, eu darei toda a estrutura para que realmente possamos fazer um enfrentamento direto à criminalidade. Em parceria, não se governa sozinho.
Eu vou chegar à presidência da República para governar com governadores, com prefeitos. Tá? Todo mundo fala, menos Brasília, mais Brasil. Mas ninguém nunca fez, eu vou fazer. Eu vou mudar a legislação brasileira. Eu vou dar mais poder às estruturas federativas no país, aos estados brasileiros. Certo? Isso é porque a experiência minha de governador mostrou as dificuldades que eu tive, os enfrentamentos que eu tive que fazer com a legislação, que muitas vezes o Supremo revogava minhas leis e não sabia a realidade que existia no meu estado. Isso eu as enfrentei, certo? Você no meu estado de Goiás, faccionado, não tem visita íntima. Não tem igual no Brasil. Nem no presídio federal de segurança máxima tem a segurança que é imposta hoje nos presídios do estado de Goiás. E, ao mesmo tempo, você tem aquela outra ala, que são daqueles que querem se reintegrar na sociedade, é o que é feita a parte de recuperação dessas pessoas. Então, ali, presídio em Goiás não é universidade do crime, certo? Lá não tem área dominada pelo crime. Isso é um absurdo. Certo? Agora não é o cara tá falando da boca para fora. Não, vai lá ver. Mas e daí? Tinha, lógico, Goiás tinha as 4 cidades mais violentas do Brasil. Certo? As cidades do entorno de Brasília. Estava lá, outdoor. Você acaba de entrar na cidade mais violenta do país. Lá no entorno de Brasília, a cidade de Valparaíso. Então, eu não estou falando aquilo que é um discurso desconectado com a região metropolitana. Ao contrário, vai ver o transporte urbano de Goiás. Vai ver, ao invés de ficarem brigando como ficavam antes com os empresários, eu sentei com os empresários e você vê uma tarifa única em Goiás de R$ 4,30 até hoje. Vai ver o padrão dos nossos ônibus. Nós estamos inovando hoje, certo? Com utilização de combustível, hoje de biometano, desenvolvido ali próximo a Goiânia. É o combustível mais sustentável que tem no mundo, tá certo? Só com todo um padrão de terminais de ônibus, de estações, de pontos de ônibus, tudo bem cuidado, para ter respeito com a população, com câmeras ligadas. Eu tenho um batalhão especializado só nessa parte de transporte das pessoas. Aquele ousadinho que acha que pode ali ficar fazendo piadinha, ou se não ficar tocando uma mulher, ele já desce do ônibus algemado, certo? Então, quer dizer, eu não brinco com segurança pública. Segurança pública é governabilidade. Ninguém governa na baderna, ninguém governa na irresponsabilidade, no desrespeito ao Estado de Direito. Ninguém é mais do que a lei ali determina o seu limite. E é desta maneira que a sociedade me deu aí a aprovação de 88% como governador do Estado. Quer dizer, as pessoas não votaram em mim. Eu fui eleito com 52% no primeiro turno, certo? Mas, no entanto, eu tenho uma aprovação de 88%. Então, as pessoas não votaram em mim e me aprovam. Isso mostra que o governo atendeu o interesse da população. Então, não tem essa tese de segmentar, não. Eu sou um político que entendo que eu tenho que cuidar do campo, eu tenho que cuidar da cidade, eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que cuidar da mulher que está grávida, eu tenho que combater o feminicídio com toda a rigidez, eu tenho que ampliar minhas ações para os empresários poderem gerar emprego, eu tenho que levar o Brasil a ter uma economia cada dia maior para dividir renda, tá certo? Emancipando as pessoas. Eu sei dos desafios, são muitos. Agora, a primeiro é o que você colocou aí. Eu quero pelo menos andar em paz com a minha família, ir na praça, passear no final de semana, não ter meu carro roubado, não ter meu celular roubado. Isso é que eu quero ter. E isso é possível fazer. Você pode ter certeza. Se eu chegar ao governo, eu vou implantar isso com os governadores com maior facilidade, com maior rapidez. Vocês vão ver o que é. Onde você tem estado, aonde o bandido está preso e ele tem o seu presídio ali, um quartel-general do crime. Olha, quem é que vai controlar? Quem é que vai controlar o crime? Agora, vai ver, lá em Goiás, se faccionado fala com o meio externo.
não fala. A audiência de advogado também é gravada, certo? Então não tem esse negócio de porta-voz do crime, nem universidade do crime dentro de penitenciário. Então, Gabi, é dizer a você que eu sou uma pessoa que governei na inteireza do Estado. Olha, governei em primeiro lugar na educação. Eu sou hoje o mais bem avaliado, junto à parceria com os prefeitos, na alfabetização na idade certa, no segundo ano. A segurança, em primeiro lugar no Brasil, longe. Regionalização da saúde no Estado, com hospitais de média e alta complexidade das regiões. É um Estado hoje que é referência na inteligência artificial. Então, você vê que apoio ao estudante, ao jovem, é um apoio à criança. São as etapas. Eu sou médico, então eu sou uma pessoa que tem formação de cuidar de vidas, ao mesmo tempo tenho coragem e independência moral para poder aplicar o que eu falo. Governador, outra questão além da segurança é, sem dúvida, o cenário brasileiro atual, onde mais da metade da população está endividada. O governo federal acaba de lançar aí um programa, o Desenrola, na tentativa de socorrer os endividados, mas a população vai ficando cada vez mais sem poder de compra e de sobrevivência. Nesse cenário econômico atual, qual seria realmente a proposta e a saída para o brasileiro? Primeiro lugar, para ser bem objetivo com você, derrotar o Lula. Tá? O Lula a proposta. Eu fiz essa paradinha aí porque, como médico que sou, você não adianta dar remédio analgésico para a pessoa se você não fizer o diagnóstico da causa determinante da doença. Tá? Mas primeiro você diagnostica, depois você dá o analgésico. Tá? Então, é fundamental que você saiba que com Lula no poder, o quadro econômico do país só vai agravar. Por quê? Porque é a política populista. Se você buscar o discurso dele há 3 anos atrás, ele falava o quê? Olha, gaste mesmo, cada vez mais, olha aí, consumindo, vá para o consumo, gaste mais, tá certo? E toda hora dizer, não, isso aí não tem problema não, isso aí é conversa aí do Banco Central, porque esse presidente do Banco Central aí é do lado do governo anterior, esse Roberto Campos, então é ele que é responsável pelo Lula. Na verdade, quem é responsável pelos juros? Então, quem é responsável pelos juros é quem está na presidência da República. Não é o Banco Central. O Banco Central é o termômetro. Né? Então, a gente, quando está com febre, bota o termômetro. Ó, deu febre. Então, o que o Lula fez? Ele quebrou o termômetro. Ele não aceita isso. Então, ele bota a culpa no Banco Central, ele bota a culpa no termômetro. Pô, mas vem cá, Lula. A taxa de juros está alta porque você está tomando dinheiro demais no mercado. Você está endividando o país cada vez mais. Então, quanto mais você endivida o país, mais você está aumentando o juro. O que é juros? É o preço do dinheiro. Então, essa responsabilidade é dele. Mas ele quer jogar isso como o médico ruim que fala, ó, a culpa não é que eu não esteja tratando você bem, eu estou tratando você bem, mas a culpa é do termômetro. O termômetro é que está errado, entendeu? Então é isso aí. Então a primeira coisa, bem direta, é derrotar o Lula, tirar o Lula. São 20 anos de PT. Vocês já pensaram isso? 20 anos do PT. E atrasou o Brasil em outros países, em tudo o Brasil. Você citou, Ricardo, você muito ligado à agropecuária. Sou, e tenho orgulho de ser, jamais neguei minhas raízes. Mas você viu que foi o único setor que foi duramente combatido pelo Lula durante 20 anos e foi o que mais se desenvolveu e o que sustenta o governo brasileiro no superávit da balança comercial. E o maior exportador hoje de alimentos para quase 1 bilhão de pessoas fora do Brasil, além de toda a população brasileira. Então você vê que o PT faz as escolhas erradas. Não é? Então é isso aí. Ele acha que todo mundo deve ficar sob o comando dele.
eu vou lhe dar uma mesadinha, tá certo? Mas você não preocupe, você não precisa de estudar, você não precisa de progredir, você não precisa nada. Fique aí quieto em casa que eu vou lhe dar aí uma mesadinha. Não é isso que o brasileiro quer, tá certo? O brasileiro quer viver com dignidade. Tanto é que eu fiz isso no estado de Goiás. Eu emancipei as pessoas. E as pessoas têm orgulho de dizer, olha, eu agora toco a minha vida. Eu tenho um pequeno comércio, eu sou cabeleireira, amanhã eu faço panificação aqui, eu vendo aqui, que é muito característico nosso, a pamonha, eu faço aqui um bolo de fubá. Então, cada um tem a sua especialidade. Então, a pessoa foi vendo como é bom viver com esse grau de independência e que dá para a pessoa um nível de realização muito grande. Então, é isso aí. Derrotar o Lula é condição primária para você poder ter um outro modelo de governança no país capaz de fazer com que 82% da população saia desse grau de endividamento que vive hoje. Com taxa de juros, falava, o Selic é 14,75, amanhã vai para 14%. Quer dizer, não é verdade. Hoje você vai no banco, é 24%, 25%. Se for no cartão de crédito, é 400%. Então vamos ser realistas. Esse desenrola é simplesmente tirar o seu dinheiro, certo? Que está no FGTS, que é seu, e entregar para o banco. Você já pensou nisso? Ele está fazendo cortesia com chapéu alheio. O dinheiro é seu. E você se endividou porque o Lula levou a taxa de juros. E aí ele está dando uma de bonzinho com você, dizendo, olha, eu vou lhe dar o seu dinheiro e você paga a taxa de juros que eu coloquei lá para o banco cobrar. Hein? Então, que desenrola é esse? Na verdade, ele está enrolando a população. Essa é a verdade. Ele está mentindo para a população. Ele está enganando a população mais uma vez. A população vai perder o seu FGTS. A política do FGTS, que é para produzir, construir mais casas, não estão fazendo mais, porque estão ficando sem poupança no Brasil. E ele quer dar onde? Olha, vou resolver a crise do endividado. Né? Isso é igual o cidadão que já está ali, coitado, anêmico, e você ainda propõe a ele ter que ser doador de sangue. Não, peraí, eu quero receber uma transfusão de sangue, eu não quero ser doador de sangue, eu estou anêmico. Por favor, o senhor vai tirar o meu dinheiro do fundo de garantia, vai passar para mim para eu entregar para o banco que você criou uma taxa de juro alta. Então, onde é que você está me desenrolando? Aonde? Que desenrola é esse, Lula? Então vocês veem que é na enganação, é na mentira, leva na brincadeira. Não é governar, não é espaço para ficar com brincadeira com as pessoas. É um momento de responsabilidade. Você tem que ter respeito pela cadeira da presidência da República. Então é isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Gabi? Programação da Guardiã da Notícia. A gente está ao vivo com o pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, do PSD. Para você que nos ouve pelas ondas do rádio, 82.3 FM, e nos assiste em aguardiandanoticia.com.br. Governador, queria que o senhor... Eu vou voltar na questão do regionalismo aqui no nosso estado de São Paulo. O senhor pretende ter alguns palanques no interior, então, do nosso estado, já que o interior do estado de São Paulo pulsa o agronegócio, e o seu partido, que é liderado pelo presidente Gilberto Kassab, tem o maior número de prefeitos aqui no nosso estado? Bom, eu já tenho a maior campanha em São Paulo de todos os presidenciáveis. O maior número de prefeitos, você vê que eu tenho feito reuniões todas no interior do estado, como também na capital. Eu já fiz 2 reuniões políticas na região leste de São Paulo, eu já fiz encontros evangélicos ali também na região leste de São Paulo. Tem o apoio hoje de toda a estrutura evangélica hoje, que são as maiores igrejas hoje no Brasil. Tem o apoio de uma estrutura de vereadores, de presidente de partido, deputado estadual, deputado federal, do estado inteiro. Né? E sem dúvida nenhuma, depois de passar da convenção, você vai ver que vai ser o comitê aí mais movimentado da política de São Paulo.
Muito bem. Governador, até para a gente, eu sei que o senhor tem um tempo corrido, são muitas reuniões ainda hoje para fazer, a gente quer agradecer muito a participação do senhor aqui na Guardiã da Notícia, mas para a gente até encerrar, São Paulo é um estado que realmente é sempre muito desejado ganhar aqui em São Paulo, pela força realmente do estado. Como é que o senhor está vendo São Paulo de uma certa maneira nessa sua campanha, o diferencial para São Paulo nas suas propostas? Fabi, você sabe que eu estou morando em São Paulo. Né? Eu tenho convicção de que o trabalho aqui em São Paulo, ele é uma verdadeira caixa de ressonância. Eu tenho concentrado o trabalho aqui dentro de uma agenda muito bem elaborada aqui pelo presidente do partido, Kassab. Eu tenho andado pelo interior todo do estado em grandes reuniões, como também tenho concentrado reuniões aqui na capital. Uma agenda compartilhada também com Minas Gerais. Sábado mesmo eu vou fazer 3 estados, vou fazer Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Essa tem sido uma rotina nossa, de toda semana, 3, 4 grandes reuniões. Você citava aí a reunião em Piracicaba ontem com todos os prefeitos da região, reunião em Itu, reunião em Campinas, reunião em São José do Rio Preto, reunião em Ribeirão Preto, reunião em Uberaba, reunião em Belo Horizonte, agora vai ser reunião em São Sebastião, tá certo? Então, tem sido uma pulverização enorme, às vezes chegando a fazer 3 por dia aqui no interior de São Paulo. E também as ações nossas na capital. Tá? Hoje mesmo, eu estarei agora há pouco numa reunião das líderes, mulheres líderes do PSD aqui na capital, em São Paulo. É uma reunião que estarei lá participando de um almoço com todas elas e debatendo este assunto, como, por exemplo, o que hoje é uma pauta relevante, que precisamos de políticas estruturantes para isso, que realmente dê resposta em relação ao feminicídio, que é algo que graça cada vez mais, infelizmente, no Brasil, e que nós temos que avançar na rapidez da resposta e também na antecipação do fato, para que não sejamos ainda surpreendidos com esse número abusivo que vem acontecendo de feminicídio no Brasil. O que nos preocupa muito é que quase que uma média nacional, Fábio, eu posso garantir, de quase 73% a 75% do feminicídio acontece dentro da casa. Então, é algo que eu tenho também discutido muito, que você não pode transferir apenas esse número que, infelizmente, envergonha o Brasil de feminicídio para um caso específico de polícia. Você precisa ter um diagnóstico antecipado. Você precisa ter um apoio muito grande de agente comunitário de saúde, que sente a convivência no lar. Tá? Você precisa ter um apoio da área de assistência social. É fundamental, ela está ali, ela está vendo o bairro, ela sabe. Às vezes a mulher não fala, mas a vizinha conta. Não custa nada sinalizar isso, para que a polícia já comece a tomar as medidas. Já tem um sinal de agressão, você pode ter certeza, isso é uma mudança que eu vou fazer imediatamente no meu governo. Não interessa o que seja, já sai de lá algemado e a hora que sair ali do boletim de ocorrência, já sai monitorado, já sai com tornozeleira. Entendeu? Não se pode ter concessão com isso. Por quê? Porque se ele não tem uma reprimenda dura no primeiro momento, ele vai achar aquilo uma coisa, fui lá na delegacia, tal coisa, sair e continua batendo na mulher. Pronto, acabou. E acaba assassinando a mulher. Então, são ações que nós vamos avançar em muito também, pedindo apoio do Ministério Público, dos tribunais de justiça, dos estados,
das comarcas nas cidades, tá? Medidas protetivas imediatas, sem necessidade do parecer aí do Poder Judiciário. Então, o próprio policial que está ali presente, ele mesmo já pode decidir sobre isso que eu estou aqui dizendo a você. Então, são vários temas. Esse tema agora, provavelmente eu estarei debatendo ele agora na hora do almoço com tantas mulheres formadoras de opinião aqui no estado de São Paulo. Então, eu quero me despedir e dizer a vocês meu muito obrigado. Fabi e Gabi, né? A essa dupla aí de jornalistas, meu muito obrigado essa oportunidade ao programa Download aí da Notícia. Muito obrigado aí à nossa Rádio FM-A. E deixo também um grande abraço ao meu amigo Rico Santana, que eu conheci à época, o nosso querido Arnaldo Faria de Sá, que foi meu colega também lá no Congresso Nacional em Brasília. Um abraço a vocês e parabéns. Muito obrigada, Quero governador. Obrigada. Obrigada, governador. Obrigada pela participação. Obrigada aí por ter conversado conosco aqui ao vivo. O senhor vai ver muita gente ainda nas andanças aí dessas campanhas. Fabi? Muito obrigada ao governador, muito obrigada, Gabi. Todo esse conteúdo você vai poder acompanhar no nosso portal aguardiandanoticia.com.br. A gente segue acompanhando tudo das eleições aqui na Guardiã, no jornalismo regional com alcance global. E falando ainda em eleições, a gente viu aí o